noite. Uma boa noite. A gente vai iniciar a nossa semana, a nossa terceira semana da disciplina de Filosofia da Educação. A terceira semana, como o guia de estudos de vocês, ela nos pede para a gente estar trabalhando sobre relação entre filosofia, educação e pedagogia e ensino. Entretanto, como a primeira semana foi mais informes, né? Na semana passada a gente trabalhou sobre o primeiro conteúdo, que foi a natureza do conhecimento filosófico da filosofia da educação. Hoje eu inicio apresentando o tema da unidade 2, que é as concepções e especificidades da educação, tarefas da filosofia da educação. Então, hoje a gente vai trabalhar a semana 2 e a semana 3, tá? Lembrando que está aberto o questionário avaliativo, tá? Ele já está disponível na plataforma. É importante que eu diga que esse primeiro questionário, ele vai ser 2 tentativas. E nós ampliamos o tempo, né? Ele ficou, se eu não me engano, 2 horas para responder. Entretanto, a partir do segundo questionário, que vocês vão estar abertos lá na semana 4, que é a semana do dia 14, né, a próxima semana, a coordenação entrou em contato com todos os professores, né, e a gente vai buscar padronizar todos os questionários. O que significa isso? Todas as disciplinas vão ter um padrão de questionário. Então, a partir do questionário 2, né, todos os questionários vão ter 3 horas para serem respondidos, mas apenas uma tentativa, tá? Então, foi uma forma que a coordenação, né, buscou para padronizar todos os questionários. Então, na minha disciplina, o questionário 1 ainda continua com 2 tentativas, mas a partir do questionário 2, a gente vai seguir esse padrão do curso, né, que vai ser 3 horas para a resposta, mas apenas uma tentativa, tá? Então, é isso que eu tenho que passar para vocês. Ok, então, concepções e especificidades da educação, tarefas da filosofia e da educação. Lá na plataforma, na semana 2, vocês vão ter os conteúdos, os slides, né? Para que vocês possam estar fazendo essa leitura para entender melhor esses conceitos da filosofia da educação. Então, os pressupostos filosóficos da educação são importantes por estarem subjacentes às práticas educativas e às teorias pedagógicas. Por meio desses fundamentos, podemos melhor compreender a orientação, os pressupostos que movem os educadores, condição para que a sua atuação seja intencional e não apenas empírica. Quando a gente tem essa palavra empírica, né? Empírica, o que seria isso? Empírico é aquilo que vem do senso comum, aquilo que é do nosso cotidiano. Quando a gente fala de senso comum, é as experiências que a gente adquire no nosso dia a dia e que fazem sentido para nós, né? Então, a filosofia da educação, ela busca, por meio da minha prática docente, para que eu reflita, para que a minha prática docente não seja somente baseado em questões empíricas do senso comum, né? Então, por exemplo, cortar o cabelo na minguante dá pontas duplas. Esse, esse conhecimento meu, essa minha fala, é uma experiência empírica, do senso comum. Né? Como que cientificamente está provado isso? Existe algo científico que prova isso? Ah, não, a minha mãe falava isso, minha avó falava isso, e eu não corto meu cabelo na lua minguante, né? Então, senso comum, conhecimento empírico, é isso, é aquilo que é do cotidiano. E a filosofia da educação, ela vai dizer isso, que a nossa prática docente, ela, claro, tem um pouco desse nosso senso comum, mas ela deve ser também uma reflexão filosófica diária da nossa atuação profissional. Por isso que ela vai falar aqui, ó, do acompanhamento filosófico, né, da ação pedagógica, que visa promover a passagem de uma educação assistemática, né, pautada no senso comum, para uma educação sistematizada, crítica, uma consciência filosófica. Então, a filosofia da educação, voltada para a educação, ela vai dizer isso. Nós, professores, temos que sempre estar nesse acompanhamento filosófico, nessa consciência filosófica, pensando no meu aluno, refletindo nas minhas ações, pensando naquilo que eu estou transmitindo, como eu estou transmitindo, né? Que é aquilo que a gente viu um pouco na aula passada, que é a partir daquele meu pensamento, daquela minha reflexão, daquele meu questionamento, que de fato eu vou então transformar a realidade do meu aluno e trazer o conhecimento para ele de uma forma mais significativa. Mas essa é uma prática que a filosofia da educação vai dizer que é diária, né? Então, é a partir dessa análise
tomando a realidade educacional vivenciada, ou seja, aquilo que você vivencia no seu dia a dia, que a filosofia da educação ela vai trazer algumas questões, né, que para nós seres humanos é necessário trazer para a nossa vida. Então, sobre questões sobre o ser humano em si, o que eu busco formar enquanto ser humano, que é voltado mais para a antropologia. Os valores que nós assumimos, que nós recusamos, que nós criamos, a gente chama de axiologia. Ou seja, no decorrer da minha vida, há alguns valores que eu assumo para mim, mas há outros que eu não quero ter. Há outros que eu vou buscar me reinventar, né? Então, por exemplo, um valor, eu quero me casar, eu quero ter filhos, eu quero ter uma família. Isso é um valor meu, mas talvez não seja do outro, né? Então a gente vai falar esses valores que a gente vai assumindo ou que a gente recusa durante a nossa vida é chamado de axiologia. E também vai pautar-se nas bases do conhecimento presente nos métodos e nas ações educativas, né? A gente vai ver um pouco mais no final desses slides sobre o que é essa epistemologia, né? Porque a epistemologia, ela seria o conhecimento científico, né? Como que as nossos métodos, né, as nossas ações educativas são baseadas nessa epistemologia, que é nesse conhecimento científico, né? E, além disso, a política no sentido de convivência coletiva que nós propomos e transformamos ou aceitamos, né? Então, é a transformação. É a transformação da minha realidade educacional, a transformação da minha prática docente, né? E aí, quando a gente fala no formar do ser humano, né, voltado para a filosofia, a gente olha para a antropologia filosófica. Né? A antropologia filosófica, ela é a investigação sobre o conceito que o ser humano faz de si próprio, de suas faculdades, né, daquilo que ele vivencia, das suas habilidades e das suas ações que vão orientar a sua vida. Então, o que é essa antropologia filosófica? Ela vai partir do ser humano, dessa reflexão do ser humano, do que eu sou, daquilo que eu assumo para mim também da minha vida, né? A antropologia teológica, né, que é voltado mais para aquilo que você traz enquanto algo que te motiva, né? Se é Deus, se é algo que te traz assim uma esperança, algo que te motiva no dia a dia para enfrentar seus obstáculos, que seria algo subjetivo para você. E aí a gente termina ali o círculo. O que é o ser humano? Então, o ser humano é o quê? É uma base espiritual, uma alma, um valor, junto com o que você busca formar, ser, é aquilo que você tem para si e aquilo que você quer ser para os outros, né? E aí a gente chega numa antropologia científica. Né? Essa antropologia científica, ela vai dizer que existe mecanismos pelo viés científico de que buscam nos ajudar a sermos o quê? Ser humanos melhores na nossa prática, na nossa vivência, né? Mas que precisa ter isso sempre interligado. Aquilo que eu quero ser, formar para fora, aquilo que eu sou dentro de mim, aquilo que eu tenho como valor, e aí quando eu descubro isso, isso também me ajuda naquilo que eu me proponho a fazer. Né? E aí a gente vem com o conhecimento da epistemologia, né, que é voltado para esse conhecimento da ciência, esse conhecimento científico. Porque no grego, né, a gente fala que a gnosiologia é o conhecimento e a epistemologia que vem de episteme, ciência. Então, o que essa epistemologia tem a ver com a filosofia, né, por exemplo? Então, parte da filosofia que investiga essas relações que a gente fala que é do sujeito cognoscente, né, que é aquele sujeito que conhece, e o objeto conhecido, que é aquele ser cognoscível, é o ato de conhecer. Então, como que é tudo isso, professora? Como conhecemos o real? Essa apreensão é determinada pelas sensações ou por ideias inatas? É possível mesmo conhecer a realidade? O que é verdadeiro e falso? Então, a epistemologia, ela me leva, é uma parte da filosofia, digamos assim, voltados para a educação, a gente pensa, é o que me leva a indagar, tá? Então, a realidade que você vive hoje em sala de aula, se você está ali ministrando a sua aula, às vezes, essa aula não foi legal, eu não consegui atingir meu objetivo, o professor sente isso, né? A gente não estou conseguindo conduzir o conteúdo, eu não estou conseguindo transmitir, essa turma, ela é uma turma muito diversificada, a gente tem algumas situações peculiares, enfim, são diversas situações que é a realidade sua que você está vivenciando de acordo com cada momento ali que a gente está na prática docente. Como que a gente conhece realmente a realidade, né? O que seria? É você olhar, ter esse olhar para aquilo que você está vivenciando, né? Então, a epistemologia, que é o conhecimento científico,
parte da filosofia nessas indagações. Ele diz que existe algo sistemático, né, que a partir dessas perguntas a gente consegue refletir sobre a nossa ação em sala de aula. O que está acontecendo de real? Eu não estou conseguindo transmitir meu conteúdo, a aula não está fluindo, por quê? Sou eu? É a didática que eu estou usando? São os alunos, né? Conhecermos o real. Ah, na minha sala eu tenho alunos com déficit cognitivo, eu tenho uns alunos com problemas socioeconômicos, eu tenho alunos com. Então, é começar a observar ali à sua volta a sua realidade, né? E começar a perceber, será que aquilo que eu vi é pelo que eu senti ou por aquilo que os outros falam, o que eu sei de cada aluno? Quando a gente entra numa sala de aula, às vezes tem alunos que se identificam com a gente e acabam conversando, falando da vida deles, né? E você tem maior conhecimento em relação a isso. Outros não, outros são mais quietos, são mais reservados, né? Então, a gente começa a ter um diagnóstico da turma, digamos assim, né? E aí é possível mesmo a gente conhecer a realidade que a gente está vivenciando e observar aquilo que está à nossa volta, né? E aquilo que contribui ou não para a minha prática docente, né? Será que isso aqui é verdadeiro, é falso? É no sentido assim, será que aquilo que eu estou trazendo para o meu aluno está contribuindo, está ajudando? Será que eu tenho que rever a minha maneira de abordar o aluno, buscar outras estratégias? Então, esse conhecimento científico é um conhecimento sistemático que, dentro da filosofia, me leva a questionar as diferentes situações que vêm ao nosso encontro e que nos fazem, de fato, transformar, rever, né, e buscar uma prática, algo, de fato, que vai interferir ali na minha situação que estou vivenciando enquanto docente, né. E aí a gente também começa agora, e aí já passando para a semana 3, que seria essa semana, né, passando para essa relação, então, que se tem entre a filosofia, que se tem entre a educação, a pedagogia e o ensino. E quando a gente começa a falar dessas, desses assuntos, né, a gente vai tentar entender um pouco essa essência, né, que é o que a teoria, de fato, vem contribuir para o meu dia a dia, para a minha sala de aula, né, e quais são os pressupostos teóricos que vêm, então, colaborar para a minha prática docente, né. Saviani é um autor que vai dizer que a filosofia da educação, ela tem como base propiciar aos educadores um método de reflexão amplo e inteligível, permitindo a compreensão dos problemas educacionais, aprofundando a sua complexidade e possibilidade de resolução de questões. Não existe um manual. É, essa diversidade, principalmente para nós professores, ela é diária na nossa vida, né? Então, assim, pensando que a filosofia da educação, voltada para a nossa prática docente, você, professor, vai entrar em sala de aula, você vai se deparar com diferentes pessoas, com diferentes personalidades e diferentes particularidades. Você, professor, possivelmente, talvez nem ministre aula apenas numa escola, você talvez vai ter que lidar com diferentes ambientes de trabalho. Você, professor, vai receber, às vezes, um material, ter que aplicar aquele material em sala de aula, mas será que aquele material está adaptado para os seus alunos? Então, professores, vocês estarão diariamente com conflitos e situações que precisarão ser resolvidas, né, que precisarão ser pensadas e refletidas. É isso que a filosofia da educação vem trazer para nos ajudar. A filosofia da educação, ela vem dizer que nós, educadores, através de uma reflexão, de uma compreensão de todas as situações que a gente vivencia diariamente, a gente consegue buscar uma solução para os nossos problemas. Então, seria um método, né? Porque às vezes a gente age por impulso, às vezes tem pessoas que convivem com a gente que buscam fazer sempre o que é mandado, aquela pessoa que, no caso, não busca refletir sobre a prática docente dela, aquela outra que está acomodada ali no ensino, que ela sempre ensinou do mesmo jeito e está tudo certo. Então, a filosofia da educação, ela vai dizer que não, reflita, indague, questione, qualquer situação que te causa alguma estranheza, para que daí, de fato, você possa transformar a realidade, a sua, e contribuir para a transformação social da realidade do outro, né? Então, a análise do real deve se realizar de modo radical, coerente e rigoroso. De acordo com Saviani, quando agimos, tomamos partido com um compromisso político que pressupõe e pretende uma leitura crítica da realidade,
na defesa da democratização do acesso ao conhecimento para contribuir no processo de transformação da sociedade. Nesse sentido, afastamos-nos das concepções que defendem a neutralidade da pesquisa e da ciência, haja vista que compreendemos que o posicionamento crítico e a praxis social transformadora devem perpassar todos os esforços investigativos que se direcionam para a apreensão da realidade. Trazer para o aluno aquilo que é real para ele, né? Trazer para o aluno, na minha prática docente, aquilo que é mais próximo dele. Quando o Saviani vai dizer que é analisar o real, é analisar aquilo que eu vivo, aquilo que está me afetando na minha prática docente, né? E às vezes nem é um problema, às vezes é mesmo uma inovação. Por exemplo, você trabalha numa escola há muito tempo e sempre você pega a mesma disciplina com as mesmas turmas, né? Só vai mudando ali os alunos. Então, eu sempre vou dar aula lá para o primeiro ano do ensino médio, eu vou pegar sempre aquela mesma ementa para trabalhar. Então, todo ano é aquela mesma ementa, eu já tenho meu material pronto, é só imprimir, é só copiar no quadro. Então, a filosofia da educação, ela também nos colabora, dizendo assim, na prática docente, a gente tem que buscar refletir, sair daquela neutralidade, daquela mesmice. Por mais que às vezes seu método está dando certo, que os alunos estão aprendendo, mas será que não é legal também você trazer algo inovador? O que a juventude hoje gosta? Redes sociais, né? A tecnologia. Quem sabe a gente acha, existem aplicativos, por exemplo, que você pode colocar ali algumas questões e o aluno responder, tipo quiz, né? Você pode levar lá na sala da informática para o aluno ter esse contato com o computador e aprender ali por meio da tecnologia, né? Da tecnologia, por meio de outras práticas, né? Que a gente pode trazer para a nossa sala de aula, não no sentido de trazer, porque não está dando certo o método que eu uso, mas para mim inovar, para mim sempre buscar algo melhor, né? Além disso, para Saviani, ele diz que a concepção pedagógica, que é, quando a gente fala da pedagogia, é esse ensinar, né? Esse transmitir o conhecimento. Então, quando ele fala dessa concepção pedagógica, seria constituído para Saviani em 3 níveis. Ele vai dizer que é filosofia da educação, a teoria da educação e a prática pedagógica. Então, a gente tem esses 3 níveis. Para Saviani, né? Ele vai dizer que então tem a filosofia da educação, a teoria da educação e a prática pedagógica, que seriam os níveis para a gente atingir de fato a nossa prática docente, que é aquilo que a gente faz em sala de aula, aquilo que a gente transmite, é aquilo que é voltado para a realização desse ato educativo, né? Então, para a gente chegar até a realização do ato educativo, que é a prática pedagógica, a gente tem que passar pelos outros níveis, que é a teoria da educação, a filosofia da educação. Então, primeiro, para Saviani, o primeiro nível para a gente chegar ao ato educativo, né? Então, por exemplo, assim, o que seria esse ato educativo? Eu tenho uma aula hoje, eu tenho uma aula que eu vou ministrar hoje. Para Saviani, ele vai dizer, primeiro você tem que passar pela filosofia da educação, que é o quê? Eu vou ver, vou caracterizar a finalidade da minha aula, qual que é o objetivo, quais são os meus alunos, como que eu vou atingir isso, né? Fazer aquele planejamento. E aí, Saviani vai dizer que depois é a teoria da educação, que seria o quê? Compreender, então, qual que é o meu papel, qual é o papel dos meus alunos, os métodos que eu consigo utilizar para esse processo, né, de levar o conhecimento até eles. Eu vou usar quadro negro, eu vou usar o slide, eu vou usar música, eu vou usar uma atividade impressa. E, por fim, a prática pedagógica, né? Que é, então, eu vou entrar em sala de aula e vou ministrar minha aula de acordo com aquilo que eu refleti, que eu pensei, que eu organizei, que me planejei. E a prática, então, seria essa realização desse ato educativo. Então, para Saviani também, ele considera que a educação é um fenômeno próprio dos seres humanos, né? Nesse sentido, para entender a natureza da educação, é necessário compreender, primeiramente, a natureza humana, ou seja, o ser humano, né? A pessoa em si. Então, a humanidade, ela necessita produzir permanentemente a sua própria existência, realizando o trabalho de transformação da natureza. Então, o que é isso, né? Seria o conhecimento que nós temos, né? Essa transformação da natureza é a transformação que se faz à nossa volta, né? Essa busca, né? Essa realização da transformação que se dá à nossa volta.
Então, para Saviani, a educação é também um mecanismo de transformação da sociedade e da natureza à sua volta, do ambiente que se está e da própria pessoa, né? Então, quando se fala de transformação, essa é uma palavra que Saviani traz muito nos textos dele, né? É transformar. Então, o que seria transformar? É a gente buscar modificar, né? A gente buscar novas ideias, buscar novos conhecimentos, novos métodos, e a partir disso, então, transformar aquilo que às vezes já caiu na mesmice, no tradicional, né? Enfim. Além disso, a gente tem as notas introdutórias sobre a filosofia da educação. O que vai dizer essas notas introdutórias, né? É a gente pensar em algo um pouco mais amplo, né? Trazendo para a filosofia da educação. As duas grandes correntes da filosofia, e a gente vai estar estudando isso, esmiuçando isso no decorrer das aulas, é o materialismo e o idealismo, né? O materialismo e o idealismo são as duas grandes correntes aí que vêm de encontro com a filosofia com a filosofia em si, né, e propriamente da educação. Elas têm uma explicação do ser e da realidade natural, social e cultural de modos distintos. Então, veja só, a gente tem o materialismo e o idealismo, que são duas correntes que vêm corroborar com a filosofia em suas próprias distinções, mas que vêm ajudar no conhecimento quando a gente busca entender melhor o que é a filosofia. Então, a compreensão dessas teorias, ou seja, do materialismo e do idealismo voltado para a filosofia, né, isso é importante a gente perceber, porque é sempre o foco daquilo que é a nossa disciplina, exercem forte influência na educação. Então, a gente vai começar a perceber que há uma relação entre essas teorias filosóficas, né, e a história propriamente dita da educação. E na história pedagógica, essas duas tendências são fundamentais. Então, veja só, quando a gente fala de materialismo, né, e quando a gente fala de idealismo, seriam o quê? Correntes distintas, mas que têm algo em comum para colaborar com a filosofia. Então, veja só, a gente tem, de um lado, uma pedagogia baseada na essência do homem, voltado para essas duas correntes filosóficas para a filosofia da educação. De outro lado, a gente tem uma pedagogia baseada na existência do homem, né? Então, cada qual vai defender o seu ponto de vista, mas eles acabam colaborando para esse pensamento teórico e científico da filosofia da educação. Como que é isso, professora? Então, se de um lado a gente tem uma corrente científica que ela vai pensar ali na essência do homem, do outro lado a gente tem uma corrente que vai dizer da existência do homem. E a filosofia da educação ela vai dizer tanto a essência quanto a existência do homem são importantes para nós caminharmos na nossa investigação, reflexão e questionamentos voltado para a filosofia. Então, o que seria a essência do homem? É aquilo que ele traz em si, para si, consigo, né? E a sua própria existência é aquilo que a gente busca na transformação da natureza, aquilo que o homem já está inato a se realizar diante de tudo que está à sua volta, né? Então a gente tem algo que é inato, algo que é existencial e algo que é essencial. E a filosofia da educação vai dizer isso, então, que tanto o que é existencial e o que é essencial é importante para a construção do conhecimento da filosofia da educação. A filosofia, ela subsidia a área da educação com pressupostos teóricos e metodológicos, com suas elaborações, favorece não somente a assimilação dos problemas por parte das professoras e professores, como também a sua análise prática e a indicação dos possíveis caminhos na resolução dos problemas. Entretanto, a experiência cotidiana revela ainda que, em nossa cultura, no que se refere à formação e a atuação dessas profissões, acontece uma separação muito acentuada entre filosofia, enquanto fundamento teórico do saber e do agir, e a educação, enquanto saber ou prática concreta. O que Severino quis dizer com isso, né? Ele vai falar que muitas vezes a gente acaba se separando. Então, existe uma filosofia da educação? A filosofia de fato colabora com a educação? Então, algumas pessoas têm essa distinção, né? Para Severino, alguns acreditam que a filosofia é o quê? É só uma teoria. Mas só uma teoria, algo que se diz para como você deve saber, como você deve agir. E a educação já é outra coisa. A educação já é uma prática concreta, é aquilo que a gente lida no dia a dia.
E aí, por isso que existe, então, a filosofia da educação, né? Que ela vai dizer que não são coisas separadas. A filosofia fica lá no seu canto, refletindo, e a educação fica aqui. Elas podem trabalhar juntos em prol da educação. Então, a filosofia diz: os seus atos, professor, em sala de aula, as diferentes situações que a gente vivencia, elas precisam ser refletidas, questionadas, analisadas, para que de fato depois se transforme em algo prático, na minha prática docente, no meu ato educativo. Mas antes de tomar qualquer decisão, é necessário esse processo de reflexão, esse processo de questionamento, né, dessa observação, dessa análise da minha realidade e daquela situação que eu estou vivenciando. Então, para Severino, ele vai dizer que a filosofia ela vem colaborar com a educação, porque a minha prática concreta, a minha ação concreta, parte de uma metodologia que é essa reflexão, essa análise e questionamento que é voltado para a filosofia da educação. Então, voltando ao autor Saviani, ele tem uma obra chamada Pedagogia no Brasil, História e Teoria, e ele vai dizer que o conceito de conhecimento serve para compreender as relações entre os fenômenos, portanto, faz-se necessário entender a estrutura da realidade em seu processo, a organização da sociedade, como os homens relacionam-se entre si, com a natureza, isso é, pensar o desenvolvimento humano social no percurso histórico. Então, quando a gente vai pegar principalmente os autores mais contemporâneos que estudam, né, que partem desses pressupostos teóricos da filosofia da educação, como, por exemplo, Saviani, inclusive ele é um dos autores para serem trabalhados lá nos temas do trabalho em grupo, do seminário de vocês, é que ele é um autor contemporâneo e ele vem trazer, então, essa pedagogia transformadora, essa educação transformadora, mas também que não existe algo como um manual, algo tradicional, algo que está ali, tipo, uma receita para você seguir. Não. É por isso que a teoria vem nos ajudar para essa prática, né? Eu entrei na sala de aula, eu fiz essa observação sobre os meus alunos, eu refleti sobre o meu conteúdo, eu refleti sobre a maneira de eu transmitir esse meu conteúdo, eu busquei um conhecimento para inovar a minha prática docente, eu busquei algo que vai além da sala de aula, e quando eu estava ali em sala ministrando meu conteúdo, aquilo foi significativo para mim e para os alunos, eu percebi que a gente conseguiu desenvolver bem o conteúdo, o assunto e tudo mais. Por exemplo, na disciplina de língua portuguesa, por exemplo, quando a gente está trabalhando lá com os terceiros anos, a gente começa a trabalhar com temas polêmicos por causa da redação do Enem. A redação do Enem é um texto dissertativo argumentativo que pede para o aluno refletir sobre algo que geralmente causa polêmica, e lá no final da redação ele tem que fazer uma proposta de intervenção. Então, como que eu vou trabalhar com o meu aluno temas polêmicos que ele vai ter que argumentar em 2, 3 parágrafos, no máximo em 30 linhas, e ainda propor uma solução que não fira os direitos humanos, mas que de fato venha proporcionar algo que solucione aquele problema, que é algo que acontece provavelmente na sociedade há muito tempo. Então, essa minha prática docente, essa minha aula, ou essas minhas aulas, vão levar o meu aluno a refletir sobre questões que interferem na vida dele, que podem interferir na vida dele em sociedade, que talvez seja algo próximo para ele ou não, mas eu preciso trabalhar com ele. Porque quando ele estiver ali redigindo uma redação, num vestibular, num concurso público ou no Enem, ele já vai ter um conhecimento prévio sobre o assunto, ele vai conseguir melhor argumentar, ele vai conseguir trazer esse texto de uma maneira mais coesa, mais coerente. Então, assim, o meu posicionamento enquanto docente pode transformar a percepção até mesmo da vida dele em relação àquele tema, da maneira que eu, enquanto professor, vou mediar aquele assunto. Por exemplo, se eu estou ali numa aula de língua portuguesa e estou falando sobre cotas, é um tema que gera aquele que é a favor e aquele que é contra. Eu, enquanto mediadora ali do debate com os meus alunos, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou trabalhar isso com os meus alunos? Outro assunto, o porte de armas no Brasil para cidadãos que não têm antecedentes criminais. Outro tema polêmico que pode cair, como que eu, enquanto professor, vou mediar esse assunto?
Menores de 14 anos podem trabalhar para sustentar a família? Outro tema polêmico. A diminuição da maioridade penal, entendeu? Então, são vários temas que você ali vai estar trabalhando e você é um mediador e você tem que pensar no seu ato educativo, na sua prática pedagógica, para que você seja de fato um mediador do conhecimento, né? E traga ali para o seu aluno aquilo que de fato venha colaborar para ele, para o desenvolvimento de uma redação, para argumentos, enfim, né? Então, a filosofia da educação, ela vai falar que isso, que a sua prática docente precisa partir de um planejamento, de uma reflexão, de um questionamento, de uma análise da turma, do conteúdo, daquilo que você vem trabalhar, para que assim, no final, lá na sua prática pedagógica, você tenha mais êxito para que, de fato, seu aluno adquira o conhecimento e você consiga transmiti-lo de uma maneira mais eficiente possível, né? Consegui. Ficaram as dúvidas agora? Muitas. Só queria lembrar agora para vocês, basicamente dessa semana e da semana anterior, quem entrou depois, eu passei agora uma explicação da semana passada também, porque a gente está com uma semana, digamos assim, estava em atraso, né? Porque a primeira semana foi mais explicar sobre a plataforma. Então, eu comecei explicando sobre a semana, o conteúdo da semana passada, e depois eu passei para essa semana, né? Então, o conteúdo da semana passada, ela vinha trazer sobre esse conhecimento que a gente tem, que é empírico, né, que é o senso comum, que é o cotidiano, e que a gente traz também para a nossa prática pedagógica, mas a filosofia da educação vai dizer que não só isso, a gente também tem que refletir, se questionar, e aí a gente vai, tem também as questões que são levantadas nessa prática docente, né, aquilo que é voltado para a antropologia, né, que é a busca do ser humano, do ser em si, né, que se forma, a busca da axiologia, que é aqueles valores que a gente assume no decorrer da nossa vida, a epistemologia, que é esse conhecimento científico, né, que é voltado por esses métodos, das ações educativas, né, e por fim a política, que a gente fala que é essa transformação, que a gente aceita ou não aquilo que é colocado em sala de aula. Voltando para o conteúdo mais essa semana, de maneira geral, a gente aborda mais o Saviani, porque ele vai dizer que a filosofia da educação ela vem trazer para os educadores esse método de reflexão, né, dos problemas educacionais enfrentados, das complexidades, né, das diferentes resoluções que a gente enfrenta no dia a dia. E Saviani vai dizer que precisa passar por 3 níveis, né, diante de tudo que a gente enfrenta diariamente na educação. A gente passa pela filosofia da educação, que seria a finalidade, essa visão que a gente vê da sociedade como um todo e daquilo que é proposto diante da nossa problemática. O segundo é a teoria, então é trazer esses métodos, esses sistemas, esses processos, esses procedimentos, né, para a minha prática, de fato, então, o ato educativo, né, que é através daquele planejamento, daquela minha organização, eu vou realizar esse ato educativo dentro da sala de aula. E por fim, a gente mostra de maneira geral as duas grandes correntes que vêm colaborar com a filosofia, que é o materialismo e o idealismo, que vai mostrar que existem tendências fundamentais, que seria a essência do homem e a existência do homem. E para a filosofia da educação, a gente tem que considerar a essência e a existência do ser humano para a gente pensar também nessas reflexões, nesses questionamentos. Então, o que, que é isso? Na minha sala de aula existem sim diferentes pessoas, diferentes personalidades, e a gente deve considerar também isso naquilo que a gente for ensinar, a maneira que for ensinar, a maneira que for abordar, enfim. E aí Saviani também vai trazer que vai dizer, né, a partir da obra dele Pedagogia no Brasil, História e Teoria, ele vai falar da importância, né, desse conhecimento que a gente leva para os nossos alunos, mas que também é importante a gente observar esse aluno meu enquanto sociedade, que se relaciona com outras pessoas, que se relaciona com a própria natureza, né? Então, pensar também do meu aluno, não de maneira individualizada, mas também nessa relação que se tem com o outro e com a sociedade em si, né? Na construção desse desenvolvimento, dessa prática, desse conhecimento que a gente quer transmitir. Pessoal, vou deixar aberto aqui para perguntas ou colaborações. Podem abrir o áudio ou levantar a mão, algum questionamento, alguma situação. Fique à vontade. Valdineia.
Valdinéia levantou a mão. Valdinéia tá com a mão levantada. Você quer falar alguma coisa? Só levantou sem querer. Mais alguém quer perguntar alguma coisa, comentar sobre o conteúdo ou alguma coisa da própria disciplina, da plataforma? Oi, professora, boa noite. Elisiane. Boa noite. Tudo bem. Só para, assim, achei bem bacana, obrigada. Eu estou fazendo uns cursos gratuitos na ENAP, na Escola de Governo da ENAP, e eu achei bem legal a senhora falando, porque lá eles estavam ensinando sobre questão de violência online, o que que a gente pode fazer para proteger nossas meninas, como conversar, como identificar. E eu achei que muita coisa assim que a senhora falou é a base de tudo que eles estão estabelecendo. Aí você vê assim na prática que essas teorias, na verdade, quando elas são aplicadas, elas podem realmente mudar a vida de uma pessoa. Dá um pouquinho de medo, né? Mas eu achei bem legal ver assim onde nasceram aquelas questões de como observar a questão online, atividades diferenciadas, o impacto que elas causam. Eu achei bem legal. Aí queria ter Esse, como esse curso, desculpa te cortar, esse curso é voltado para a educação ou não, de maneira para geral? educadores. Ah, Eles são pequenos cursos, esse é de 60 horas, que é a ideia é ensinar educadores a levar para suas escolas atividades que trabalhem em questão de violência online, discriminação, questão de sexualidade, como abordar sem ofender. Então, assim, eu achei muito legal, porque parece que, sabe quando você vê um brotinho? Você vê o brotinho da ideia ali, entendeu? Que não é fazer aquela coisa mesmice e tal, mas é entender a nossa realidade hoje e como fazer ela ser produtiva para o nosso aluno. e é isso que a gente pensa, né? Porque a teoria, às vezes, ela é até chata, né? Você fica lendo, mas quando você começa a trazer para a sua realidade, porque hoje, quando você fala para mim dessa violência virtual, que eu acho que é mais ou menos isso que o curso propõe, como tá tão presente, né? E às vezes está acontecendo ali na sua sala de aula e você não está percebendo. Porque a gente vem de uma geração assim que, tipo, a violência, a gente pensa, é algo que você vai ver. Então, por exemplo, um aluno chegou lá com uma mancha roxa. Depois da pandemia, a gente teve aqui muitos casos de alunos que estavam se cortando, né? Que vinham com blusas, mas eles estavam, na verdade se cortando, assim, sabe? Mas é algo visível. E essa outra abordagem virtual, veja só, é algo que às vezes a gente não consegue perceber, né? Mas está acontecendo. Por isso que olhar, refletir, questionar, mas, nossa, meu aluno está mudando o comportamento. Nossa, tem alguma coisa estranha. Por que será? Então, é algo para você também, né? E a partir daquele questionamento, daquela observação, você vai chegar, de certa forma, àquilo que está acontecendo de fato. Né? Mas essa reflexão, esse pensamento. E quando você faz, por exemplo, um curso desse, já te abre, né, a possibilidade, né, de começar a perceber, talvez, alguma situação que te gerou algo, uma estranheza, né? Que talvez venha colaborar para aquela vida daquele ser humano, né? E aí, quando a gente fala do ato educativo da prática pedagógica, que eu falo muito para os meus alunos, é que a gente está lidando com vidas, né? São ali 30 alunos, mas são 30 vidas, né? 30 pessoas. Quantas histórias a gente ouve falar de professores, educadores, de pessoas que passaram ali na vida daquele aluno, que mudou a vida daquele aluno. Então, isso tem um peso muito grande, não tem preço que pague isso, né? Então, se a gente pode colaborar, ou pelo menos para fazê-lo mais feliz, para ajudá-lo, né? Isso vai até além das nossas atribuições, mas nos torna, né, ser humanos até melhores, né, nessa prática. E isso é bem legal, porque essa questão desse tema, com certeza, é algo que vem muito, né, agora, principalmente com essas questões da tecnologia, né, a gente nem consegue acompanhar tanto que os alunos estão buscando isso, né, e infelizmente tem o lado bom, mas também tem o lado ruim, né.
Muito bem, obrigada, Elisiane. Valdineia, quer comentar alguma coisa? Levantou a mão de novo. Deixa eu ver aqui no chat, tem alguma coisa. A Roberto perguntou a apostila, qual página para estudar ler essa semana. Então, lá no guia de estudos e na própria plataforma, está descrito, né? Do dia 7 ao dia 12, né, de abril, a proposta é a leitura do texto, né? Está ali, inclusive, o arquivo é o texto A Relação entre Filosofia e Educação, Aportes Teóricos, né, e Orientações Metodológicas para Pedagogia, da página 39 a 46, tá? Então, a semana 3 é da página 39 a 46, mas lá no próprio AVA tem já o link, né, você pode clicar e fazer a leitura. Tem os slides também dessa semana, tá? Deixa eu ver, alguns comentário aqui, Olemir, algumas acreditam que o professor é dominador do conhecimento e os alunos apenas como depósito. Então, Saviani vem com uma nova teoria. Ou melhor, ele quer consolidar a teoria e a prática, ou seja, as experiências dos alunos contam bastante. Saviani vem de uma pedagogia transformadora, né? A gente olha os teóricos, principalmente atuais, né, os pesquisadores atuais, pelo viés da filosofia da educação, que é o que propõe a disciplina. Mas a filosofia da educação, ela vem esse estudo há muito tempo, né? E os contemporâneos agora que partem dessa filosofia para a prática docente, eles vão dizer que não é jogar, é isso mesmo. E que não é algo que é sempre a mesma coisa. Então, por exemplo, se você já dá aula há 20 anos, será que aquele mesmo material, aquela sua mesma prática, aquela sua mesma maneira de ensinar, não precisa ser revista, não precisa ser refletida, mas não só na prática docente. Saviani vai dizer que não é somente a minha prática docente do meu ensinar, mas também diante das situações que a própria escola acaba nos trazendo no dia a dia, os próprios problemas que a gente tem que enfrentar enquanto educador, né? Então, é refletir também sobre isso, sobre esses problemas, né, que podem vir a surgir e que precisam ser solucionados a partir dessa reflexão, desse questionamento, dessa análise, dessa transformação de fato, né? Então, não só no sentido da minha prática docente, do meu ato educativo, mas também das diferentes situações que o próprio ambiente educacional vai trazer para você. Então, um material didático novo, é uma turma que tem algumas particularidades que precisam ser resolvidas, enfim. Então, são diversas situações que a gente está ali, e está ali à mercê, né, que pode acontecer no decorrer da nossa prática docente. Aí o Sandro disse que está fazendo um curso no AVAMEC, curso de aperfeiçoamento em educação e tecnologia. Nós do Instituto Federal, por exemplo, a gente já passou por uma formação e é sobre IA, né? Que é inteligência artificial, entender melhor como que funcionam essas tecnologias, tipo o chat GPT e outras aí que vem, que os alunos estão cada vez mais aí inteirados e a gente tem que usar a nosso favor, né? E também tentar entender como essas plataformas podem nos ajudar no sentido de levar o conhecimento, né? Muito bem. Mais alguém quer comentar alguma coisa, fazer alguma pergunta? Pode levantar a mão ou abrir o áudio. Professora, boa noite. Boa noite, Letícia. Professora, uma pergunta. Nas perguntas lá nas tentativas, né? A gente tem 2 semanas para ser estudada e responder as perguntas. A gente vai responder as perguntas das 2 semanas que foi estudada, né? Veja bem, lá no AVA, foi aberto, então, lá na sua semana 2, tá? A partir do dia 31 de março, então foi aberto o questionário 1. Aquele questionário 1, ele só vai cair conteúdos da semana 1 e 2. Então, seriam os slides da semana 1 e 2 para você ler, lá a parte da apostila da semana 1 e 2. A aula, por exemplo, a aula passada foi sobre a semana 1.
né, a videoaula dessa aula síncrona que a gente faz foi da semana 1. O começo dessa aula aqui foi da semana 2, que eu trouxe os slides, né? Então, para você responder o questionário 1, o ideal é você rever, então, esses conteúdos, mas é só da semana 1 e 2, do jeito que está especificado lá para vocês na plataforma. Então, não vai cair conteúdos da semana 3, por exemplo, né? É claro que alguns conteúdos ali parecem para nós muito similares e parecidos, mas o que eu faço, né? Eu peguei conteúdos mais específicos da semana 1 e 2 para o questionário 2. E aí o tempo, assim, a partir do momento que eu abri, igual eu falei para vocês, eu vou deixar aberto até o final da disciplina, tá? A única coisa que mudou foi que esse questionário ele vai ter 2 tentativas, mas a partir do segundo, a coordenação padronizou os questionários. Então, todas as disciplinas vão ter o mesmo padrão. Partindo disso, a partir do segundo questionário, só vai ter uma tentativa. E o prazo para a resposta é 3 horas, tá? Então, foi uma decisão da coordenação, né? Que eles quiseram padronizar. Então, todas as disciplinas vão ser assim. O seu próximo questionário, que é o questionário avaliativo 2, ele vai ser aberto só semana que vem, a partir do dia 14. Esse questionário, ele é conteúdos da semana 3 e 4. Então, o questionário 1 é conteúdos da semana 1 e 2. O questionário 2 são conteúdos da semana 3 e 4. E aí, esse questionário 2, que vai ser aberto semana que vem, aí você só tem uma tentativa. E daí você tem 3 horas para resolver, tá? Depois, vocês têm mais um questionário avaliativo, que vai ser lá no dia 28 de abril que vai ser aberto, que é o questionário 3. Esse questionário 3, ele vai ser conteúdos da semana 5 e 6. E aí ele vai ser aberto só a partir do dia 28. Depois, vocês têm a semana do dia 12 de maio ao dia 17 de maio, né, que seria a apresentação do seminário, que é o que vai compor 20% da sua nota. Então, a gente tem 3 questionários, cada um valendo 10, e os outros 20% do seminário. E lá, no dia da prova presencial, que é no final da disciplina, é os outros 50%, né? Então, vai ser dividido assim. E a prova final é o conteúdo de toda a disciplina. E aí, vocês vão fazer presencialmente. Eu me perdi em algumas coisas que a senhora falou, mas ok. Cortou o áudio? Cortou o áudio? Não, é que eu tenho algum problema mesmo de falta de atenção mesmo. Eu me perco conforme você fala demais, assim, daí eu me perco um pouco. Eu falei. Eu acho que a falta de atenção é minha, professora. Eu tenho algum problema realmente. Mas você quer que eu repita alguma parte? Da partir das 4 eu perdi tudo que você falou, mas tipo assim, eu gostaria de abordar um assunto também que eu achei interessante, onde você falou sobre os professores, né? Nem todos os professores, infelizmente, não vão conseguir ser totalmente profissionais, né? Por exemplo, eu tive professores que queriam colocar sua religião nos alunos, né? Falando assim que a nossa religião era errada, alguns alunos tinham uma religião diferente da dela e ela estava querendo colocar nos alunos aquilo, ensinando algo totalmente errado, né? E também teve uma professora que eu fiz uma pergunta para ela, ela não quis me responder, ela falou assim, nossa, pergunta para o seu aluno. Daí o aluno não quis me explicar também, daí eu fiquei sem saber, né? Daí, a partir daí, eu fiquei com vergonha de fazer perguntas. Mas depois, quando eu cheguei no meu terceiro ano, não, no meu primeiro ano, o professor me ajudou a fazer perguntas. É bom para entender o que a gente pensa, né? Às vezes a gente pensa algo totalmente diferente de outra pessoa. E é bom perguntar. Desculpa se eu estiver falando rápido demais, gente. É bom perguntar para a gente compreender as nossas dúvidas, né? Entender. Então, tipo assim, a gente está estudando filosofia da educação. Nem todos vão conseguir ter essa moral de ética, mas é bom a gente aperfeiçoar cada vez melhor, né? E tem professores que não saem dessa rotina, né? Eles ficam da educação do mesmo jeito, né? Seria isso, Letícia. A relação que se tem em sala de aula, o professor deve buscar a sua ética profissional, né? A nossa função em sala de aula é transmitir o conhecimento
Então, por exemplo, eu que estou trabalhando português, né? Eu trabalhei em intolerância religiosa, que foi o tema que caiu, acho que há uns 2 anos no Enem, né? Eu trouxe sala de aula esse tema, mas eu tenho que sempre trazer a imparcialidade, né? Então, vou dizer, eu sou católica, você é outra religião, você é essa. Então, temas assim, né, situações assim, a gente tem que buscar essa imparcialidade e perceber de fato, né, o nosso lugar. A gente é um mediador do conhecimento, né? Então, é sempre essa reflexão até dos nossos próprios atos em sala de aula. É nessa busca, assim. E do inovador também, né? Então, por mais que eu sempre chego ali com o meu conteúdo, eu já tenho uma minha aula preparada, a gente busca sempre outros mecanismos, outras maneiras de ensinar a mesma coisa de um jeito diferente, inovador, né? Que aí torna mais sentido, né, para o aluno aprender. E voltando à questão lá do questionário, não sei se ficou bem claro para você, mas esse questionário 1, ele é conteúdo da semana 2 e 3, tá? Esse questionário 1 são 2 tentativas e foi aumentado o tempo, tá? Tá com 2 horas para responder. O questionário 2, que abre a partir do dia 14, ele vai entrar no padrão de todos os questionários do curso, que foi algo que foi pedido pela coordenação, que será 3 horas, mas somente uma tentativa. Né? Então, foi isso que foi repassado para mim, está repassando para vocês. Então, esse primeiro a gente mantém 2 tentativas, mas a gente aumentou o prazo, né? Entretanto, a partir do segundo, vai ser somente uma tentativa e 3 horas para responder. Foi algo que a coordenação decidiu para padronizar para todos os cursos, tá? Professora Claire, isso, Claire? Pode falar, pode abrir seu áudio, fazendo favor. Professora, Pode falar, Valdineia. eu queria saber onde a gente encontra o material do seminário. Lá no seu guia de estudos tem, mas eu posso colocar aqui também, deixa eu ver. Tá no guia de estudos, lá quando você abre, ó. Você clica na plataforma, deixa eu abrir aqui, tá vendo? Tá aparecendo aí? Tá. Lá quando Sim. você abre o guia de estudos, você tem lá na sua semana, ó, de 12 a 17, que é a semana de apresentação, né? Aqui você tem, ó, toda a organização, né, de como é para organizar. Aqui você tem os 5 temas. Cada tema tem um link que seria referente ao material para te apoiar nessa organização do seu seminário, né? Então, lá no guia de estudos você tem tudo aqui, tá? Os critérios avaliativos, né? Porque esse seminário, e aí é por isso que é importante que vocês, quem está tendo alguma situação atípica, né? Como que eu falo atípica? Porque o ideal é que o tutor presencial do polo organize os grupos com vocês, né? E faça o sorteio dos temas. E aí, qualquer situação, aí, fora disso, vocês venham conversar comigo lá no chat, né? Ou até mesmo com a coordenação, para a gente tentar resolver. Parece que tinha alguns polos que ainda não tinham tutor, né? E tá nesse processo ainda. Mas, assim, a apresentação é só em maio, né? A gente tem um espaço para isso. Pode falar. O nosso está sem tutor. Isso. Esses que estão sem tutor, a coordenação falou para aguardar até chegar o que está para estar tramitando, né, esse processo. Mas, assim, até quando, né? Falei para ele até semana que vem, senão a gente vai ter que buscar uma outra alternativa, né? Então, se semana que vem ainda não tiver, porque daí vocês têm 30 dias, né? E aí, esses polos, se não tiverem tutor até semana que vem, aí a gente vai ter que buscar uma outra alternativa, devo ter que conversar com ele. Porque senão daí tá passando o tempo, chega o dia de apresentar e vocês não estão organizados ainda, né? O seu polo é da onde? Eu sou do polo de Nova Mamoré. Ok. Nova Mamoré. São quantos alunos aí? No dia que a gente fez uma reunião, se apresentou que era 15 pessoas. Não sei se alguém desistiu.
Não tem ninguém. Não, a gente era em 15 pessoas. É um polo com bastante alunos, né? Considerando, né? Então, que o tutor ele faça essa divisão, sorteie esse tema, e aí, quando você ter o seu tema em mãos, né? Você leia o material, porque para que você possa apresentar. Pode ser em forma de slide ou não, mas o tutor, por isso a presença do tutor, vocês vão escolher aonde vocês vão apresentar. Professor, eu quero apresentar em tal escola. Ah, não, eu quero apresentar no polo. O tutor que vai me encaminhar a ficha avaliativa, né? Ele que vai assistir a sua apresentação. E daí, por exemplo, ó, na escola eu não posso ir, mas os alunos vão gravar a apresentação para que o tutor preencha aquela ficha avaliativa e me encaminhe para que a partir daquilo eu possa atribuir a nota, né? Então, ali no seu guia de estudo, você tem todos os temas e os links, né, dos textos que estão abordando os temas. E nesse seu caso, se até semana que vem não tiver, a gente vai ter que achar uma solução. Tá, ok. Obrigada. Sandro perguntou do tema, do AVA, já coloquei aqui. Problema, onde encontra o material do seminário, já coloquei aqui. Título do seminário. Olha, para mim aqui o áudio tá normal. O aula de várzea também tá sem tutor. Letícia, não entendi. Pula para uma página maior e não a seguinte. Qual livro? Tem que especificar aqui para mim qual material que é esse. De qual semana? É da segunda semana. A da primeira também pula, professora. Tipo, da 15 a 20, não sei. Tá falando que é o material ou o que eu coloquei para vocês lerem? É o material ou o que eu coloquei? Material de livro que você colocou para nós ler. Tá, mas são a indicação das páginas que pulam ou o material que tá com problema? Não, é a indicação da página mesmo. Você A semana 1, vamos ver aqui, ó. A semana 1, deixa eu abrir aqui para vocês, que é mais fácil. Aqui. A semana 1, que é a primeira semana, eu vou compartilhar aqui com vocês a tela, tá? Lá na plataforma. Entretanto, essa tela é a minha, né? Que seria docente. Ó, o guia de estudos, ele tá bem aqui, mas eu acho que deve ser a mesma performance para vocês. Então, aqui tem o início da disciplina. Então, você clica aqui, ó, guia de estudos, só para esclarecer sobre aqui, ó, lá na semana do dia 12, que é o dia da apresentação de vocês, vai ter aqui, ó, os temas, né, vai ter também aonde você encontrar sobre o seminário, na semana do dia 12, né, aqui na sua plataforma do AVA, no seu guia de estudos, tá? É guia de estudos, tá? Guia de estudos é o qual você precisa entrar para você ver o tema ali do seu seminário, que eu vi que tem algumas dúvidas aqui, né? Então, guia de estudos, você vai lá na semana do dia 12 de maio, que é a apresentação, lá tem. Então, aqui, semana 1, ó, a gente clica aqui no livro, né? E aí ele está dizendo a proposta dessa leitura da primeira semana é da página 7. Então, aqui começa, ó, o capítulo 1, né? Que seria a página 7, aqui já é 8. Então, 8, ó, 9. Aí aqui a gente continua a leitura até a página 15. Tá? Essas páginas em branco é próprio do livro, mas você vai até a 15, tá? Nem todas estão com a numeração, mas ela vai, a sua leitura das 7 até a 15. Aqui, ó, 16 a 23. Então, a gente vai lá na página 16. Página 16 do seu material. E é importante vocês, assim, aqui em cima, tá ali número 13, né? Mas aqui é página 12. A gente tem que seguir a página do material, tá? Porque às vezes ali não coincide. Então, a página 16 eu começo a minha leitura e vou até a página 23. Olha aqui, são os temas que a gente abordou na aula, ó, axiologia, né? Os meus slides eu faço a partir desse material. É que o material, ele tá mais esmiuçado, né? Acabou aqui. Então, o slide, ele traz, assim, um resumo. E ali
ali no material, no livro, ele traz mais detalhado aquele assunto. Por isso que eu falo, antes de você fazer o questionário, o ideal é o quê? Ler o livro, ver os slides e assistir os vídeos. Os meus slides são baseados no conteúdo do livro. E aqui a gente tem aquela conversa, o diálogo, né? A minha fala, a minha explicação sobre isso. Então, se você ler os slides, ler o livro, assistir o vídeo, vai te ajudar para você responder seu questionário, né? E aqui é da semana 3, ó, que é esse texto, que é da 39 a 46. Então, para fazer essa leitura, né? Ok? Deu para entender melhor? Sim, Sandro. deu para entender. Muito obrigada. É que do dia 1º eu estava meio confusa, achei que era para ler tudo de uma vez só. Eu não li direito, daí eu pulei, estava tão assim. Daí que é muito. A filosofia da educação é muito teoria, né? Então, o ideal é que até para fazer sentido para você, porque não basta para mim jogar para você o conteúdo se não faz sentido para você, né? Então, eu acho melhor esmiuçando isso devagarinho, né? Então, vamos lendo por etapa, vamos entendendo por etapa, vamos subindo a escadinha aos poucos, tá? E aí, esse conhecimento vai acabar fazendo mais sentido. Se vocês ficarem lendo páginas e páginas e páginas, mas isso não trazer assim, um pouco, né, de sentido mesmo, de conhecimento, né? Não é a quantidade, vamos focar na qualidade, né? Sandro, você quer perguntar alguma coisa? Professora, duas coisas. A questão que a Letícia tinha falado, né? A questão dessas páginas em branco, que eu acho que ela estava em dúvida, eu percebi que era questão dos slides mesmo. E outra questão também, porque assim, como mudou a metodologia da aplicação do questionário essa semana, quem já fez os questionários, as 2 tentativas, como que vai ficar? Porque aumentou o tempo das tentativas, né? Aí você quem fez você já fez? Você já fez? Você atingiu que nota? 6,5, se eu não estou enganado. Então, foi hoje que a coordenação do curso me falou sobre essa alteração. E aí eu fiz esse mesmo questionamento para ele. Então, ele disse assim, que vocês têm um grupo do WhatsApp e vocês têm lá a coordenação, né? E aí Sim. vocês têm que pedir para a coordenação liberar para que vocês façam de novo. Então, por exemplo, eu fiz e tirei 9. Ah, professora, tá bom minha nota, não quero. Agora que mudou isso, tá bom. Agora, no seu caso, por exemplo, não, professora, eu fiquei com uma nota baixa e agora mudar, eu acho que eu quero tentar de novo. Eu tenho direito, eu concordo que você tem direito, porque afinal eles resolveram mudar isso no caminho aí, né? Então, aí você tem uma conversa pessoal com ele ali, chama ali, daí, porque é ele que pode fazer com que você faça de novo. Eu não consigo te liberar isso, tá? Seria o professor Maurino? O coordenador, isso, professor Maurino, que é o coordenador do seu curso. Então, você fala, ó, professor Maurino, eu conversei com a professora Mileide, foi mudado a metodologia dos questionários, eu não consegui atingir a nota, e ela falou para mim conversar em particular com você, que foi uma orientação, para você abrir de novo para mim fazer. Por que essa exceção? Foi porque eles mudaram agora, né? Se fosse uma orientação desde o início, a gente não abriria exceção. Mas nesse caso, como mudou o tempo, né? Então, para aquele que fez e não atingiu a nota, tem que ter essa conversa particular com o professor Maurino, porque é ele que daí vai conseguir liberar para você. Eu mesmo não tenho nem esse poder lá no Fotopor. Mas essa foi a orientação que ele me fez. Então, você conversa em particular com ele, né? Explica, ó, na disciplina de filosofia da educação, com a professora Mileide, eu já esgotei as minhas tentativas, mas agora abriram mais tempo e eu queria tentar de novo. O senhor pode possibilitar isso? E aí ele vai conseguir fazer isso para você, ele vai te dizer quando que ele libera e tal, que ele, enquanto coordenação, pode fazer essa liberação. E isso é feito agora porque eles resolveram fazer essa alteração, né? Tá bom? Sim, eu entendi. Eu fiz a pergunta mais por causa da questão que eu acho que a maioria do pessoal que fez já estava com essa dúvida também, né? Como que ia ser feito nessa e questão. Também a questão do tempo, né? As pessoas acharam pouco tempo para conseguir, desculpa, para conseguir responder, né? Então, digamos assim que esse primeiro questionário foi um test drive, né? E a gente se adequou. Mas se alguém
fez e se sentiu que a nota foi baixa e que foi por causa do tempo, se sentiu prejudicado em relação a isso, o professor Maurino vai reabrir, tá? Tá bom, E você então, vai ter mais obrigado. uma tentativa, tá bom? Tá bom, obrigado. Quem não fez ainda, que foi a pergunta aqui, foi o que eu expliquei no sentido assim, ó. Quem ainda não fez nada, o primeiro questionário permanece 2 tentativas, com tempo de 2 horas, tá? Quem não fez ainda, o primeiro, 2 tentativas, 2 horas. O segundo, uma tentativa, 3 horas. O terceiro, uma tentativa, 3 horas. Esse é o padrão que vai seguir para todas as disciplinas. Sempre que o professor vier com questionário online, esse padrão que o curso vai seguir é esse. 3 horas, mas apenas uma tentativa. Tá? Então, quem não fez ainda, você vai lá responder seu primeiro questionário, você ainda vai ter 2 tentativas, tá? Mas a partir do segundo questionário, então, é só uma tentativa, tá? Aí aqui, esse material da terceira semana é um artigo e não continua o livro. Então, essa terceira semana é um artigo, isso mesmo. O livro anterior, a gente vai retomar ele em outras aulas, tá? Mas agora na terceira semana é um artigo mesmo, tá bom? Mais alguma dúvida, senhores? Professora, eu tirei 8 nas 2 tentativas, foi ruim? Eu vou dizer, né? Você acertou 80% da nota, né? O ideal é a gente acertar tudo, né? Mas, se você quiser tentar novamente, né? Que você acha que o tempo te prejudicou, então você pode pedir para o professor Maurino essa solicitação, tá? Letícia? Professora, desculpa se eu perguntar isso de novo, mas as tentativas, tipo assim, vamos supor que eu respondi B, daí eu posso trocar para C, né? Tipo, na primeira lá, a pergunta, posso trocar para C, não tem nenhum problema, né? Se eu ficar, tipo, eu acho que a C é essa. Olha só, na plataforma, quando você vai responder o seu questionário, a gente tem que entender o que é tentativas. A tentativa é quando você abre o questionário, você respondeu todo o questionário. Aí você terminou de responder o questionário, você vai sair, terminou. Então, essa é uma tentativa. A segunda tentativa é a segunda oportunidade de responder o questionário. Então, assim, quando você envia, depois você não consegue mais alterar nada, né? Então, veja bem, olha só. Quando você entra aqui na sua plataforma, lá no AVA, você tem o seu questionário. Então, olha, ele está dizendo aqui que ele abriu no dia 31, que ele vai fechar lá no dia 24 de maio. Aí você vai clicar para você responder, tá? Clique para você responder. Então, olha só, próxima página. Então, o que seria isso? Vocês nem lerem a questão. Quando você colocou para a próxima página, traz para você a questão seguinte, certo? Tem como você voltar à página anterior? Tem. Então, se você quiser modificar, eu coloquei A. Aí depois eu quis colocar B. Você pode voltar para a página anterior e trocar. Coloquei B. Só que quando você chega ao final, né, da sua questão, e aí você envia, você não tem mais essa possibilidade de fazer alteração, porque você enviou. Não sei se fiquei claro para você. Então, assim, se você volta, você consegue caminhar entre as questões. Então, ali naquele momento o questionário está aberto, o tempo está correndo, tudo. Você tem essa possibilidade de voltar e de fazer as suas alterações. Agora, enviou, acabou. Tá? Então, Certo, a partir muito do obrigada. momento. E desculpa momento. Não, tá tranquilo. A partir do momento que a gente envia, né? Então, a gente não consegue mais fazer essa alteração, tá bom? Tá, obrigada. E aí? Mas vocês vão conseguir, eu tenho certeza. E aí, senhores? Mais alguma dúvida? Então, agora você tem 2 horas para responder o seu questionário e 2 tentativas. O 1,
E a partir do questionário 2, você vai ter 3 horas. Entretanto, apenas uma tentativa. Resumidamente, seria isso. E que, na verdade, isso vai ser um padrão para todas as disciplinas, né, que o curso adotou, para que todos os questionários de vocês sejam iguais, nesse sentido. E aí, tudo bem? Tudo bem com vocês? Podemos encerrar a aula? Mais alguma dúvida? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Então, essa questão do gabarito, de novo, não vai melhorar. Então, é um padrão também que o professor Maurino vai saber explicar para vocês, nesse sentido, porque se ele disponibiliza o gabarito, ele falou que ia disponibilizar esse gabarito, que ele vai estar formatando ali a plataforma, né? É só no final, né? E que ele que tá organizando essa configuração, né? Então, esse gabarito, digamos assim, do que você errou, é importante vocês conversarem com a coordenação para ele especificar bem como que ele vai estar colocando, porque ele vai estar padronizando para todos, mas ele disse que só no final que ele vai estar disponibilizando isso. Justamente porque, assim, a gente quer que vocês aprendam e que tenha, pelo menos, menos situações de cola, né? Então, ele está fazendo essas adequações no sistema. Então, para mim, ele falou que esse gabarito ia vir só no final. Então, ele está fazendo esses ajustes para que os questionários sejam padronizados, né? Onde erramos? Então, a Tatiane disse que se é uma tentativa, se vão conseguir ver a resposta onde estava o erro. O que o professor Maurinho me explicou é que sim, você vai ver seu erro, mas só no final. Né, desse método agora de uma tentativa só, você vai ver as questões que você errou no final. Pelo menos foi isso que foi passado para mim, tá bom? E conforme vocês forem fazendo, se alguma coisa ficou estranha ali, diferente, né, é importante que vocês retratem para ele, né? Tirem ali um print, gravam um vídeo, né? Porque ele que está configurando essa parte na plataforma para padronizar para todos, tá bom? E aí ele consegue resolver alguma situação que fique ali diferente para vocês. Tudo bem, senhores e senhoras? Terçou, né? Terçou. Obrigada, pessoal, pela paciência, pela aula de hoje, né?